vamos dar início à palestra intitulada O Ensino para Estudantes Autistas, Desafios e Oportunidades de Aprendizagem Escolar pelo Olhar da Neuropsicologia. E para ministrá-la, eu convido a doutora Daniele Caroline Leôncio Ferreira. Seja bem-vinda, Caroline. A Genate, desde já lhe agradecemos por ter aceito o convite e nos oportunizar um momento de reflexões e de aprendizagem em torno de uma temática tão relevante nos momentos atuais, né? Para todos nós da educação e no campo social como um todo. A doutora Daniele Caroline é doutora em psicologia pela UFRN, é especialista em neuropsicologia clínica pela UFRN e pesquisadora colaboradora no Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia, o LAPEN, na UFRN. Atualmente é preceptora neuropsicóloga do Instituto Santos Dumont, que fica localizado em Macaíba, atuando na linha de cuidados do autismo, chama-se com uma sigla CEMEA, com S. É sócia fundadora do Instituto Potiguar de Neuropsicologia, cuja sigla é IPN, e do Centro Especializado em Neuropsicologia Infanto-Juvenil, CENI, é uma sigla com C, né? Atua como docente em pós-graduação de neuropsicologia, avaliação psicológica, desenvolvimento infantil e autismo. Passo a palavra à doutora Caroline. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma oportunidade poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre o autismo, né? Especialmente quando se trata também da área da neuropsicologia. Como já apresentado, eu me chamo Caroline Leôncio, tá? Eu sou mulher, 35 anos, pele morena, tenho estatura alta, cabelos lisos, pretos, né, que ficam um pouquinho abaixo do ombro, e os olhos castanhos, tá? Nesse momento eu estou com uma blusa branca, eu estou numa sala de atendimento aqui do Anita Garibaldi, Macaíba, e atrás de mim tem uma parede com uma porta branca e uma janela branca, tá? Mais uma vez, eu agradeço pelo convite, e é um prazer, sempre é um prazer compartilhar, falar sobre o autismo e a neuropsicologia. Então, eu espero que esse momento, né, um tempo curtinho, 1h30, para a gente falar sobre um tema tão amplo, mas eu espero que seja muito proveitoso para cada um de vocês, tá bom? Então, vamos lá iniciar. Eu gosto de trazer, né, falar sobre um pouco da neuropsicologia. Eu acredito que aqui nós temos muitos participantes. Alguém já deve ter ouvido falar sobre neuropsicologia, mas não é um tema que seja muito presente no nosso dia a dia, né? A neuropsicologia ela vem ganhando um destaque, um conhecimento de modo ainda muito recente. Então, por ser uma área que contribui, né, seja para a compreensão do autismo, como de outros quadros de transtorno do neurodesenvolvimento, eu julguei ser muito pertinente trazer um pouquinho para a gente esclarecer, para vocês conhecerem sobre a neuropsicologia e para entenderem a minha fala, né, o olhar do autismo sobre a perspectiva da neuropsicologia. Então, que área é essa? Né? A neuropsicologia ela é uma ciência em que ela tem como foco, né, a organização desse sistema nervoso central, né, popularmente a gente chama de cérebro, né, então é o sistema nervoso central, e verificar qual é a relação entre o cérebro, entre o comportamento, as emoções, né, e a cognição, né, ou seja, as funções cognitivas, que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre que função cognitiva é essa. Quando a gente fala de cognição, o que é que a gente se refere? Então, a neuropsicologia ela tem esse olhar de como é que se dá esse funcionamento cerebral e a gente acessa esse funcionamento através do comportamento das emoções, né? E seja isso tanto num contexto, né, de desenvolvimento típico, como também em alterações que afetam o sistema nervoso central. Aqui. Então,
Dentro da neuropsicologia, eu vou falar realmente de uma forma muito breve, né, só para situar vocês, mas dentro da neuropsicologia nós temos várias áreas de atuação. Então, nós temos o enfoque na avaliação neuropsicológica, assim como também na intervenção, reabilitação e estimulação neuropsicológica. O neuropsicólogo ele pode estar em ambientes da clínica, consultórios, ele pode ser um neuropsicólogo escolar, um neuropsicólogo jurídico, né, ali forense, pode também atuar dentro de hospitais e dentro de lugares em que trabalha esportes, né? Então a gente tem neuropsicólogos voltados para o esporte também. E dentro dessa área da neuropsicologia, a avaliação neuropsicológica é o que a gente mais conhece, é o que realmente nós temos de mais consolidado aqui no Brasil, né? Não que a gente não tenha intervenção, estimulação, não é isso, mas é o que mais é conhecido, né? Quando a gente fala da avaliação neuropsicológica. E o que é que seria isso, né? A avaliação é um procedimento de investigação clínica. Então, nós temos ferramentas, né? Muitas pessoas associam ao neuropsicólogo o uso de testes, mas o nosso olhar é muito além do que os testes, né? Os testes, eles são ferramentas que nos auxilia a pensar sobre o funcionamento da criança, do adulto, do idoso, né? Mas o objetivo da avaliação é utilizar ferramentas, seja de observação, seja a escuta de relatos de professores, de psicólogos da família, né? E, claro, os testes também, com o objetivo de esclarecer questões sobre como é que está sendo desenvolvido esse funcionamento cognitivo, comportamental e emocional do indivíduo. Né? Então, a avaliação neuropsicológica ela é um exame que é complementar na prática clínica, né, para profissionais que lidam com comportamento, com aprendizagem, né, com a cognição, e nós temos vários fins da avaliação neuropsicológica. Um deles seria de auxiliar no diagnóstico diferencial, de apontar algum diagnóstico, ou de auxiliar na conduta terapêutica. Eu costumo dizer que a escola, principalmente para quem trabalha com o público infantil, que é o meu caso, né? Eu sou neuropsicóloga e atuo na infância, então de 0 até 16 anos, pega a adolescência também, né? E eu costumo dizer que a escola é um grande parceiro da avaliação neuropsicológica, de nós neuropsicólogos, porque uma vez que a gente tem um olhar sobre o desenvolvimento infantil, né, uma vez que a gente tem um olhar sobre as funções cognitivas, nós precisamos ter o acesso a como é o aprendizado, né, como é que essa criança aprende, como é que essa criança ela lida com situações, né, com contexto escolar. Então, um dos grandes parceiros do neuropsicólogo é a escola. Então, para alguns transtornos do neurodesenvolvimento, o autismo é um deles, né? Sinais de risco, sinais precoces, eles são identificados na escola, né? Tem um comportamento na criança que chama atenção, e aí o professor, quando conhece sobre a avaliação neuropsicológica, acende a luzinha e vou encaminhar para avaliação neuropsicológica. A gente sabe que tem todos os fatores por trás, né? A questão de alguns pais podem ser resistentes, às vezes a escola não sabe como chegar e abordar esse assunto, mas a avaliação neuropsicológica, ela tem sido uma ferramenta bastante útil, né? Quando o professor identifica algum comportamento, alguma dificuldade que chama atenção, que quando é comparado com a turma, né, aquilo dali destoa um pouquinho. Então, além do encaminhamento da escola, nós recebemos também muitos encaminhamentos de profissionais da saúde, né, o neuropediatra, para quem trabalha com o público infantil, é um dos principais profissionais que solicita avaliação. Então, aqui, por exemplo, no estado, nós temos neuropediatras, né, que para alguns quadros clínicos, para alguns perfis, né, de comportamento, ele solicita a avaliação neuropsicológica e exige essa avaliação
como um recurso principal para auxiliar na investigação diagnóstica. E o autismo, né, cada vez mais nós estamos aí no palco de receber muitas demandas para auxiliar nesse diagnóstico, né, do autismo. Eu vou conversar um pouquinho para vocês sobre o autismo, né? A nossa proposta é essa, eu só estou fazendo essa introdução da neuropsicologia para vocês se situarem. Vamos seguindo. E aí, quando eu falo de funções cognitivas, lembram que a avaliação neuropsicológica ela tem como objetivo principal, né, verificar como é que está esse desenvolvimento cognitivo da criança, né? Para a gente entender esse desenvolvimento cognitivo da criança, a gente precisa acessar como é o processo de aprendizagem, como é que essa criança aprende, como é o comportamento e como é a emoção dela, né? Como é a questão emocional dessa criança. Então, quando eu falo de funções cognitivas, eu me refiro a várias habilidades, né? Essas habilidades, elas é o que a gente corresponde, o que a gente chama de cognição, que a cognição é o quê? É a capacidade que eu tenho de processar informação e gerar conhecimento. Para que eu faça isso, eu preciso de uma série de funções cognitivas, que seria inteligência, atenção, né, funções executivas, a linguagem, memória, né, raciocínio lógico, matemático, a visoespacialidade, percepção. Então, vejam, nós temos vários componentes cognitivos, várias habilidades cognitivas, e cada habilidade dessa, né, ela é investigada. Então, a avaliação neuropsicológica, ela tem como o objetivo maior traçar o perfil de funcionamento dessa criança, né? A inteligência está preservada, né? Eu vejo aqui muitos casos na escola de crianças com dificuldade atencional, né? A gente sabe que tem vários fatores envolvidos, né? Será que os fatores envolvidos podem estar relacionados a questões familiares, né? Como é que está o sono dessa criança? Será que isso tem repercutido, né, nesse cansaço, nessa fadiga, nessa desatenção? Será que é o próprio método pedagógico, né, o ambiente escolar que não está favorecendo essa criança, esse desenvolvimento, ela tem essa dificuldade atencional? Ou será que pode estar vinculado a um transtorno do neurodesenvolvimento? Né? Professores, quem nunca ouviu falar sobre TDAH, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nesse transtorno, uma das dificuldades que a gente tem nas crianças é o que a gente chama de desatenção, né? E aí, quando a gente pede uma avaliação neuropsicológica, a gente realiza uma avaliação neuropsicológica, nós temos instrumentos específicos para cada faixa etária, em que a gente vai compreender como é que está essa função cognitiva no paciente, tá? Então, mais uma vez, a gente utiliza testes, mas é possível avaliações sem testes, então eu trabalho muito com público infantil, com autismo, já realizei avaliações neuropsicológicas em crianças de 1 ano e 8 meses, em 2 anos, 3 anos, e sem usar testes. Qual é o saber por trás? É o desenvolvimento infantil. Sobretudo, também o desenvolvimento de cada função cognitiva dessa. É a gente saber quando a desatenção, ela pode ser uma alteração, né? A criança, ela pode ter uma dificuldade em que a gente precisa estimular essa atenção, quando também saber que essa desatenção pode ser própria do desenvolvimento. Então, cada função cognitiva dessa, nós temos etapas desenvolvimentais, né? A criança, ela não nasce pronta, essas funções cognitivas não nascem prontinhas. Vocês, bem mais que eu, né? Quando a gente fala das bases, né, teóricas ali de Piaget, de Vygotsky, no ambiente escolar, a gente sabe que uma criança que está no nível 4, ela não tem, né, as mesmas ferramentas cognitivas, as mesmas habilidades que uma criança que está no primeiro ano do ensino, né, fundamental. Então, para isso, a gente precisa fazer o quê? Ofertar ferramentas que sejam condizentes à idade dela. Então, com as funções cognitivas é do mesmo jeito, né? As funções cognitivas estão por trás desse aprendizado, né? Para a gente aprender, a gente precisa desse pleno funcionamento das funções cognitivas. E cada função dessa, ela tem o seu momento, ela tem a sua etapa de desenvolvimento.
Vamos lá. E aí, vamos para a parte que eu acho que muita gente está esperando, que é o transtorno do espectro autista, né? TEA, né? O que é que seria isso, né? Qual é a relação do TEA, né, e a neuropsicologia? Qual é a proposta que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Então, tá, Carol, já sei o que é uma avaliação neuropsicológica, sei o que é a neuropsicologia, sei qual o objetivo da avaliação neuropsicológica. Então, como é que a gente pode associar, né? Como é que isso pode contribuir para a nossa avaliação, para a nossa identificação em sala de aula, a nossa conduta em sala de aula. Eu acho que alguém está apresentando. Eu estou aparecendo para vocês porque... Apresentando, sim. E alguém clicou aí para apresentar também. Foi. A minha imagem está aparecendo para vocês porque para mim sumiu. Sim, está aparecendo. Tá bom, então vamos seguindo. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Alguém tocou aí nesses três, no pontinho aí, nessa parte de apresentação, por favor, desative, para que a doutora Caroline continue a apresentação dela, tá? Pronto, então vamos lá. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o que é o autismo, tá? A gente tem ouvido falar muito no autismo nos últimos anos, não é à toa, né? Quando a gente fala do histórico do autismo, então, há um tempo não tão distante, né? Ali em 1940, alguma coisinha, o autismo ele era visto como uma esquizofrenia, né? Como uma doença mental. E aí nós temos todo um histórico de lutas, né? De reconhecimentos, dessas pessoas conseguirem, né? Os seus direitos, né? E a gente vem tendo na sociedade um conhecimento maior do autismo. Ao mesmo tempo, eu escuto muitas das pessoas perguntarem assim, Carol, tá tendo muito autista, né? Mas o que é que tá acontecendo? Já ouvi, pasmem, já ouvi pessoas falarem, é uma moda, né? E aí a gente tem que explicar, né? Que o autismo sempre esteve ali. A questão é que agora nós, profissionais, estamos cada vez mais nos capacitando, identificando os sinais do autismo, né? Essas pessoas com autismo... Professora Caroline. Sim. Só um minuto. Você poderia tirar a apresentação e colocar novamente, porque está aparecendo, pelo menos para mim aqui, a apresentação pequena. Tá. Como se fosse uma janelinha dessas aqui do pessoal que está aparecendo. Se puder... eu acho que é porque como alguém tem alguém ainda apresentando, então quando alguém aperta para apresentar, essa janela da apresentação ela fica em segundo plano. Então, para ela ficar cheinha na sua tela, você clica onde tem tipo uma setinha. Mas a gente está observando aqui como se fosse um alfinetezinho. Só um minutinho. Mas não está sendo compartilhada. A gente agora está averiguando. Tá, não, então eu vou tirar novamente e vou colocar, tá? Para mim está normal. Né? Para mim está aparecendo só apenas compartilhar a tela, Caroline. Normal. Apenas compartilhar a tela. Porque ela está como uma janela de um usuário e não compartilhado. Pedimos que desliguem os microfones. Opa, passei demais. Deu certo. Ok, né? Tá. Então, vamos lá. Então, vamos seguindo, né? Então, como eu estava falando, nós temos alcançado maiores conhecimentos, né, sobre o transtorno do espectro autista, porque nós estamos nos capacitando, né? Essas pessoas, elas estão, né, digamos que elas sempre fizeram parte da nossa sociedade, né? Mas nós estamos vendo agora, né? E elas estão participando cada vez mais, né? Então, consequentemente, o aumento de diagnósticos estão chegando, então,
como eu falei para vocês, eu trabalho muito com o público infantil e é muito comum alguém da família, né, depois que eu fecho uma avaliação neuropsicológica, indica uma hipótese diagnóstica de autismo, é muito comum ou um dos pais, ou um irmão mais velho, alguém da família se identificar, né, perceber que tinha as dificuldades semelhantes, buscar uma avaliação, buscar um profissional médico e idade tardia, né, na fase adulta, chegar ao diagnóstico de autismo. Então, o conhecimento, ele favorece, né, maiores inclusões, né, ele favorece esse olhar para as diversidades. E é isso que a gente tem visto cada vez mais, a presença de pessoas com deficiência, né, ao nosso redor. Tá? Então, quando a gente fala do autismo, o que é que seria, né? O que é que seria esse transtorno? Então, o primeiro ponto é levantar de que o TEA, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é que eu quero dizer com isso? É que a criança, ela se desenvolve, né, de modo qualitativamente diferente. Os sinais de risco, os sinais precoces para o autismo, eles estão ali presentes desde uma idade muito novinha, né? Então, cada vez mais a gente tem buscado o diagnóstico de modo precoce, porque crianças com 2 anos, a gente já vê claramente muitos sinais de autismo. Obviamente que tem aquelas crianças que chegam a 4 anos e a gente não vê com certa clareza alguns sintomas, né, o cumprimento de todos os sintomas, seja por N fatores. Mas o autismo, ele é um dos transtornos do neurodesenvolvimento que as dificuldades, elas podem ser identificadas ainda em fase muito precoce. Quando eu falo de transtorno do neurodesenvolvimento, significa que o desenvolvimento desse sujeito, né, ele vai cursar junto com o transtorno do espectro autista. Então, a gente não tem um remédio, né, para tratar, para curar o autismo, primeiro porque o autismo, ele não é doença, tá? O autismo, ele é um transtorno, é um modo de ser daquele sujeito, né? Aquele sujeito na sua individualidade. Então, quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, aí está ciente de que o cérebro desse sujeito, ele se desenvolve de um modo qualitativamente diferente e que acomete, né? A gente vê ali a criança se desenvolvendo e cursando com essa sintomatologia, né, com as dificuldades e potencialidades inerentes ali ao transtorno do espectro autista. E aí, quando a gente fala de critérios diagnósticos, né, nós pensamos que o autismo, ele é um transtorno que cursa com déficits na comunicação e na interação social, né, assim como também a presença de comportamentos, de interesses que são repetitivos e restritos. Primeiro alerta, Carol, a criança não fala. Gente, fala é diferente de comunicação social. Nós temos pessoas que não emitem uma palavra, mas que elas se comunicam socialmente, de forma não verbal. No autismo, o critério não é a fala. Tem crianças autistas que têm a ausência da fala, que teve um atraso na fala, mas tem outras que não têm atraso na fala. O critério do autismo para a gente olhar é a comunicação social, dentro de um contexto de interação social. Aquela criança, ela se comunica, né? Ela tem uma intenção para troca social, ela tem uma intenção para se comunicar, para participar de um diálogo, né? Ela inicia, ela busca, ela sustenta uma conversa, tá? A gente não consegue dissociar a comunicação e interação social, né? A comunicação e a interação social, elas estão juntinhas, né? Elas estão ali de mãos dadas. Então, é impossível a gente ter uma interação social, né? Uma pessoa se conseguir a socialização se ela não tem uma comunicação, se ela não tem uma intenção para se comunicar. Então, as duas, elas estão juntinhas, tá? E esses comportamentos repetitivos e estereotipados, restritos, né? Escuto muito assim, ele tem flapping, que é aqueles movimentos nas mãozinhas, né? A gente chama de flap, são as estereotipias motoras. Essa característica isoladamente, ela não nos diz muito, né? É comum presenças de flap em crianças com autismo? Mas também é comum
presença de estereotipias em outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, quando a gente pensa no autismo, nós temos uma série de critérios em que a gente tem que conhecer para a gente poder ficar atento aos sinais de alerta, né? As características que podem nos direcionar a pensar, será que aquela criança ela pode estar dentro do transtorno do espectro autista? Então, quando eu falo de comunicação e interação social, nós temos, né, como é que se dá o diagnóstico do autismo? O diagnóstico do autismo ele é essencialmente clínico. Nós não temos nenhum exame que diga, tá aqui, ó, ele é autista. A gente não tem, né? Então, ele é clínico, ele precisa de um olhar multiprofissional. Ele precisa da participação da escola, ele precisa da participação do médico, precisa da participação da família, do psicólogo, do fono. Por isso a gente fala que é multidisciplinar, multiprofissional, né? Porque precisa do olhar de diversas áreas, de diferentes ambientes. E quando eu penso, né, nessas dificuldades, né, que tem que ser persistente no autismo, obviamente que a criança, quando ela está inserida numa intervenção, numa estimulação adequada, né, condizente ao perfil dela, é óbvio que ela vai alcançar avanços, ela vai, né, conseguir se desenvolver. Mas, quando a gente fala do TEA, nós temos dificuldades, nós temos ali uma sintomatologia que é persistente. Então, é persistente, vai ser persistente as dificuldades na comunicação e na interação social, né? Ela pode ter muitos ganhos, mas mesmo que seja ali bem sutil, como, por exemplo, eu já consigo iniciar e sustentar um diálogo, pode acontecer. Mas eu tenho muita dificuldade em interpretar pistas sociais, né? Eu não entendo muito ironia, não entendo muito piadas, né? Então, a gente vê que é algo que pode ser sutil, mas que é persistente, ele está ali, ele vai acompanhando o indivíduo. E aí nós temos, quando a gente pensa nesse diagnóstico, nós temos manuais diagnósticos, né? Geralmente nós usamos o CID-11 ou o DSM-5. Atualmente, esses dois manuais, eles passaram por atualizações. Então, quem já ouviu falar de Asperger, né? Autismo, antigamente a gente falava sobre os transtornos invasivos do desenvolvimento, os transtornos globais do desenvolvimento. E dentro desses transtornos nós tínhamos o autismo, síndrome de Asperger, nós tínhamos o transtorno desintegrativo, nós tínhamos síndrome de Rett. E aí o que acontecia, né? Algumas crianças elas ficavam ali no limbo. A gente não conseguia identificar o cumprimento para Asperger, mas também a gente não conseguia para autismo. Com as reformulações dos manuais diagnósticos, fez o quê? Opa, vamos juntar todos esses transtornos, Asperger e autismo, em transtorno do espectro autista, né? E aí a gente vê, né, uma variabilidade. Tenho certeza que vocês, professores, nunca viram uma criança autista que é exatamente igual a outra criança autista, né? A gente fala de um perfil que é muito diverso, né? Eu mesmo já avaliei muitas crianças autistas e a gente não vê um padrão semelhante. A gente pode ver ali, fulano tem umas características que parecem com cicrano, mas sempre vai ter alguma peculiaridade, né? Sempre vai ter ali algo que vai fazer com que ele seja diferente, né? Que ele seja diverso do outro que tem o mesmo quadro diagnóstico que ele. Então, os manuais diagnósticos, eles reúnem uma série de critérios, de comportamentos em que a gente tem que considerar quando a gente fecha, quando a gente aponta um diagnóstico. Então, por exemplo, quando eu falo de comunicação social e interação social, esses déficits, eles têm que ser persistentes e eles têm que acontecer em muitos ambientes, né? Acontece só em casa, na escola não acontece. Então, vamos rever, né? Porque faz parte do diagnóstico, do critério diagnóstico, a evidência dessa sintomatologia em mais de um contexto, em múltiplos contextos, tá? E aí a gente precisa ver o quê, né? A criança ela tem que ter uma dificuldade na troca socioemocional. Então, por exemplo,
pode ter uma dificuldade para estabelecer diálogos, para estabelecer interações sociais, para compartilhar interesses, né, e emoções. Ela tem que ter uma dificuldade na comunicação não verbal. Então, por exemplo, ela pode ter uma dificuldade para compreender e fazer uso de gestos e expressões faciais. Ela pode ter uma dificuldade na atenção compartilhada, que eu vou falar já já para vocês sobre o que é atenção compartilhada. Algumas crianças, elas podem ter dificuldade para direcionar e sustentar o contato visual, né? E o outro critério, ela tem que ter dificuldades no estabelecimento das relações. Então, por exemplo, algumas têm dificuldade para adaptar o comportamento a diferentes situações sociais. Elas podem ter dificuldades para compartilhar diferentes situações sociais, elas podem ter dificuldades para compartilhar brincadeira, para participar de uma brincadeira e de um jogo, né, para fazer amizades. Então, nesse primeiro grupinho de comunicação e interação social, a gente pensar no autismo, a criança ela tem que cumprir todos esses 3 critérios. Então, elas têm que ter dificuldade nas trocas socioemocionais, na comunicação não verbal, e ela tem que ter dificuldades no estabelecimento de relações sociais, tá? E aí, nós temos o segundo grupo. Lembra que aqui, eu falei, lembra que aqui eu falei para vocês que a criança ela tem que ter uma dificuldade, um déficit na comunicação e interação social, que foi isso que a gente acabou de falar, né? Ela tem que cumprir aqueles 3 critérios. E aí a criança também tem que ter comportamentos repetitivos e estereotipados. Só que aqui, nos padrões restritos e repetitivos, né, de comportamento, interesses, atividades, basta que ela cumpre 2 critérios. Então, nem toda criança com autismo vai ter estereotipias, nem toda criança com autismo vai ter alterações sensoriais, então um incômodo com barulho, com texturas, seletividade alimentar, nem todas as crianças vão ter um brincar que não é de faz de conta, ou então um brincar que é disfuncional, tá? Então, a gente tem 4 características que para a gente considerar autismo, basta que ela cumpre 2 ou mais, que seria o quê? As estereotipias motoras, que eu acho que é o que amplamente é associado ao autismo, que é muito visto, né? Então, por exemplo, balançar o corpo, balançar as mãos, né? Andar na ponta dos pés ou girar em torno de si. Estereotipias de objetos, né? Então, por exemplo, alinhar objetos, separar ali por cores, por tamanhos, empilhar brinquedos, né? Ou então estereotipias de discurso, né? As ecolalias, que seriam o quê? Aquela repetição. Então, tem crianças que repetem a fala do outro. Quando a gente fala alguma coisa, ela repete, né? E essa repetição é descontextualizada. Ou então a gente está ali no momento e a criança vem com um discurso que ela ouviu da escola, ou então ela ouviu de um personagem de desenho infantil. Então, isso é muito comum, né? A gente verificar em algumas crianças. Então, quando a gente fala de estereotipias, podem ser essas motoras, com brinquedos ou objetos, ou estereotipia de discurso, tá? Outra característica, inflexibilidade. Então, essas crianças, elas podem ser muito rígidas. Então, a dificuldade de mudar caminhos, de chegar na escola e querer sentar sempre na mesma cadeira, ou então, eu tenho uma dificuldade que é de sempre que eu vou para a escola, eu tenho que seguir o mesmo caminho e fazer sempre o mesmo passo a passo, né? Eu tive uma vez um paciente que ele sempre tinha que parar numa cigarreira que era antes da escola para comprar um bombom. Então, ele sempre tinha que fazer esse movimento. Quando ele não fazia, ele se irritava, ele não conseguia ter uma boa produtividade na escola, né? E aí a gente vê esses comportamentos muito rígidos. A gente também tem algumas crianças que têm a dificuldade que têm um comportamento de apresentar interesses fixos e circunscritos. Então, nós temos crianças que têm um interesse muito grande por números e letras, quando elas são bem pequenininhas, que têm interesses por dinossauros, ou então por mapas, né? A gente vê algumas crianças com interesse em objetos giratórios, né? Ou então aquela criança que
toda vez que ela vai para algum cantinho, ela tem que levar papéis, né? Pedacinhos de papéis, pedrinhas nas mãos, ou então ela tem um interesse por vasilhas, né? O brincar dela é com objetos, utensílios de cozinha, né? E não é de forma funcional. Então, a gente tem esses comportamentos que também podem, né, estar presentes no autismo. E nós temos as alterações na responsividade sensorial. Então, algumas crianças podem ter pouca sensibilidade à dor. Algumas crianças, elas podem ter incômodos com barulhos, né? Muito incômodo com barulho. Elas podem ter incômodos com textura, né? Como, por exemplo, etiquetas, algumas peças de roupa podem incomodar, cortes de cabelo, cortes de unha, tocar em massinha, tocar em tintas, né? Isso acaba também acontecendo na alimentação. Então, tem crianças que preferem comidas mais sólidas, tem crianças que preferem comidas mais pastosas, tem umas que não gostam de molho, né? Então, para a gente considerar o autismo, não é preciso que todas essas características que eu falei agora estejam na criança. Basta que 2 dessas, né, de cada grupinho desse, de cada item, ela se apresente, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, só para vocês notarem, né, verem como é que a gente pensa num diagnóstico para autismo. Não é uma tarefa fácil, por quê? Algumas crianças, elas vêm com esses comportamentos bem bonitinhos, que a gente consegue identificar, mas tem outras que não, né? Tem outras que, talvez, por ter uma potencialidade intelectual, né, um potencial intelectual muito bom, acaba mascarando, né? Às vezes, a gente não consegue ver de forma muito clara, porque ela pode oscilar de um ambiente para o outro. Então, tem algumas crianças que a gente consegue fazer esse diagnóstico muito precoce, porque a gente consegue identificar claramente, né, esses comportamentos, mas tem outros que não. Então, é por isso, né, que quando vocês identificam alguma dificuldade, por exemplo, em sala de aula, algum comportamento que chama a atenção, alguma dificuldade no aprendizado que chama a atenção e vocês encaminham, né, para profissionais, às vezes tem crianças que demoram, né, voltar para vocês com o retorno desse diagnóstico, porque não é um diagnóstico que para todas as crianças a gente consegue fazer de forma muito clara. A gente precisa olhar de muitas outras pessoas, de muitas áreas, para que a gente chegue a um consenso e que a gente cumpra, né, os critérios diagnósticos. Os sintomas, eles devem estar presentes precocemente no desenvolvimento, né? Então, como eu falei para vocês, o autismo, ele é um dos quadros clínicos, dos transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente consegue identificar ainda quando a criança é muito pequenininha. Então, tem crianças que têm pertinho ali dos 2 anos, que a gente consegue ver claramente esses sintomas e a gente consegue, né, fazer o diagnóstico. Os sintomas, eles têm que causar um prejuízo clinicamente significativo, né, no funcionamento social, né, ou profissional, quando a gente fala de um adulto, ou em áreas que são importantes na vida do indivíduo. Então, não basta ter ali aqueles déficits, eles têm que gerar um impacto, né, por isso que quando gera um impacto, a gente fala que é um transtorno. E uma coisa que a gente precisa desconstruir, que eu vou usar esse espaço para a gente fazer agora, né? Nós não temos autismo leve, moderado, né? A gente imagine você chegar para uma mãe, né, em que a gente vê que a criança ela tem uma melhor funcionalidade comparada a um autismo grave e falar para ela, o seu filho tem autismo leve. Será que é leve, né, para aquela família, para aquela criança? Será que é leve? Então, a gente não usa mais esses termos, né? A gente não usa autismo leve, moderado, grave. É muito comum, às vezes, quando eu vou conversar com profissionais, né, seja da educação, da saúde, alguns profissionais chegam para mim e dizem assim, Carol, mas se ele tiver o autismo, é bem levezinho, quase não tem. Eu fico, como assim quase não tem? Como assim levezinho? Né? Então, a gente não trabalha mais com essas nomenclaturas. A gente usa o quê? Níveis de suporte, tá? Então, a gente precisa saber se a criança ela exige apoio, é nível de suporte 1. Ela exige apoio substancial, tipo, ela precisa um pouco mais de apoio ali, nível de suporte 2.
ela precisa de muito apoio, né? Um apoio, assim, intenso, nível de suporte 3. Carol, a minha criança, meu aluno, meu filho, meu sobrinho, uma vez que ele tem um nível de suporte 3, sempre vai ser assim? Não. É por isso que nós temos intervenção. Toda intervenção tem como foco fazer com que aquele sujeito ele chegue no nível de suporte 1. Tá? E aí vai ser de acordo com as características individuais do sujeito, as características sociais e ambientais que aquele sujeito está inserido, junto com as características, né, de estimulações que ele vem recebendo, que vai nos dar um norte e o prognóstico, né, se aquele indivíduo ele pode chegar a esse nível de suporte 1, né, ou se ele pode ficar ali no nível de suporte 2. Então, as intervenções, a gente conhecer o autismo, trabalhar, né, com o autismo, é fazer com que a gente consiga minimizar, né, os impactos, né, que a sintomatologia do autismo provoca, né, e também favorecer uma melhor funcionalidade, né, sempre tendo em meta alcançar ali o nível de suporte 1. Né? A gente sabe que tem algumas crianças que podem ser mais difíceis. Eu não gosto de falar a palavra impossível, porque a gente colocar uma carta assim e ter em mente que a gente está conseguindo prever o futuro, a gente não consegue, né? Tanto que eu falo muito para os pais. Aqui a gente está vendo muitas dificuldades, mas vamos ajudar, vamos intervir, vamos estimular. Quem sabe essas dificuldades diminuem bastante, a gente surpreende, né? Esse é o objetivo que a gente tem que estar em mente, é isso que a gente tem que sempre estar alcançando, né? Sempre estar pensando para alcançar, na verdade. Aqui. E aí, deixa eu só tirar esse ocultar aqui, gente. Pronto. E aí, o que eu queria deixar para vocês, né, para que vocês fiquem em mente quando vocês estão em sala de aula, quando vocês estão ali com um aluno na escola. Na neuropsicologia, nós temos atenção a algumas funções cognitivas importantes. Por quê? Porque algumas funções cognitivas, elas respondem esses sintomas que eu falei para vocês. Então, o que é que a gente avalia? Inteligência, linguagem, funções executivas e cognição social. A gente olha também para atenção, visoespacialidade, leitura, a gente olha tudo isso. Mas no perfil do autismo, o que a gente tem que dominar, o que a gente tem que saber para montar o perfil dele e chegar, né, a compreensão de como é que ele funciona, ou até mesmo apontar um diagnóstico de autismo, é olhar para essas 4 dimensões, né? Essas são as dimensões principais. Que aí, vamos lá. Inteligência, né? Qual é a importância de avaliar a inteligência? Eu costumo receber 2 discursos. O autismo não aprende, ou todo autista é inteligente, tá? A gente não pode ir para os extremos. A gente tem crianças, eu não gosto de dizer que o autismo não aprende, porque isso não é verdade. O que a gente tem são crianças autistas que têm uma menor, que pode ter um rebaixamento intelectual, que pode ter uma deficiência intelectual, e por isso o ritmo de aprendizagem dela é diferente dos pares, né? Pode ser diferente de outro autista que tem a inteligência preservada. E nós temos crianças autistas que têm um potencial de inteligência acima da média, né? Pode ser um autista que é inteligente acima da média, pode ser também uma criança autista, né, TEA, que tem altas habilidades, né? Que tem um perfil de funcionamento, né, que tem como comorbidade altas habilidades. E aí, como eu falei para vocês, por que a gente tem que avaliar a inteligência? Né? Hoje, os manuais diagnósticos, eles exigem que o diagnóstico ele seja complementar. Então, a gente tem que sinalizar aquele paciente, aquele sujeito, né, o indivíduo, ele é TEA, ele tem o transtorno do espectro autista? Tem. Ele tem a inteligência preservada ou não?
ele tem uma linguagem funcional ou não, né? Então, a gente tem que complementar esse diagnóstico. E é por isso que a neuropsicologia, nós temos recebido cada vez mais, né, demandas de avaliação da inteligência em crianças, em pacientes com autismo. Por quê? Porque o psicólogo, ele é o único profissional que é habilitado, né, e que faz, né, que entende dos testes de inteligência e que tem acesso a esses testes de inteligência. Então, o uso de testes de inteligência, eles são restritos ao profissional da psicologia. E aí, a gente avalia a inteligência porque uma das principais comorbidades do autismo é a deficiência intelectual, que é um outro quadro de transtornos do neurodesenvolvimento. Tá? Lembra que eu falei para vocês que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O autismo, a deficiência intelectual, os transtornos específicos de aprendizagem, que a gente conhece como dislexia, disgrafia, descalculia, a deficiência intelectual, o TDAH, os transtornos motores, os transtornos de linguagem, isso são transtornos do neurodesenvolvimento, tá? E aí, eu falei comorbidade, eu vou só esclarecer para quem nunca ouviu falar. Comorbidade é o quê? A gente tem um indivíduo e esse mesmo indivíduo tem 2 quadros clínicos. É a mesma coisa a gente pensar assim, eu tenho diabetes e tenho hipertensão, né? Então, eu falo comorbidade, eu tenho dois quadros clínicos ali numa mesma pessoa. Então, eu falar que tem autismo e deficiência intelectual e falar em comorbidade. Então, em 49% das pessoas com autismo, 49% desse grupo vai ter também deficiência intelectual, tá? Isso é um dado científico que foi publicado em artigos, né, internacionais, nacionais, em que mostra que a deficiência intelectual ela é uma das comorbidades mais frequentes no autismo. E porque a gente pensa, né, a gente precisa avaliar a deficiência intelectual, porque a inteligência ela é um preditor, né, para um bom prognóstico. O que é prognóstico, Carol? É ter um vislumbre de que essa criança ela pode, com as estimulações adequadas, ela pode alcançar, ela pode superar algumas dificuldades, né, ela pode ter um ritmo de aprendizagem que é semelhante aos pares, né, que possivelmente ela não vai ter dificuldades intensas no processo de aprendizagem, né? Então, a inteligência, ela é uma preditora para um bom prognóstico. Então, por isso que a gente precisa saber se aquela criança ela tem ou não uma deficiência intelectual. Quando a gente tem uma deficiência intelectual associada, né, o nível de gravidade, né, as dificuldades, elas podem ser maiores, né, e a gente também tem que saber quando o indivíduo ele traz uma deficiência intelectual, porque a gente não precisa trabalhar só em cima das dificuldades inerentes ao autismo. A gente precisa também trabalhar em cima das dificuldades da deficiência intelectual, porque cada transtorno vai ter a sua particularidade. E aí, uma criança que tem deficiência intelectual e autismo, a gente precisa dar conta desses 2 diagnósticos, né? Saber das características de cada um desses diagnósticos para que a gente possa promover a intervenção para essa criança. Eu não consigo acompanhar, gente, o bate-papo, né? Eu não consigo ter essa atenção alternada de forma muito rápida. Mas eu vi Caroline, vai ficar para o finalzinho. A gente está anotando tudo, está registrando. Pronto. Isso. Eu vi alguém aqui perguntando, eu vou abrir para vocês, tá? Para a gente discutir, tá bom? Aqui, gente, é só para vocês verem, né? Aqui são alguns testes que a gente trabalha, né? A gente tem ferramentas que a gente considera, sim, as dificuldades do autismo. Então, por exemplo, esse som R, que é esse teste do meio, ele tem sido muito utilizado, ele é um teste de inteligência que ele foi criado para crianças surdas. Então, a gente consegue aplicar esse teste sem que a criança verbalize. A gente consegue deixar de lado a dificuldade da criança
em falar, em verbalizar, e a dificuldade da criança em compreender, né, aquele comando verbal. A gente sabe que algumas crianças com autismo têm essas dificuldades, não são todas. Tem umas que têm uma dificuldade de compreensão boa, que conseguem se expressar, mas tem outras que não. E aí, dentro da neuropsicologia, a gente via que alguns testes, como esse VISC, que é esse azulzinho, ele traz muitas questões verbais, porque ele entende a inteligência como um somatório de habilidades verbais e não verbais. Então, eu tinha perguntas que a criança ela precisava, por exemplo, quando eu perguntava o que é uma garrafa, né? A criança, eu sei que ela sabe, mas ela precisa organizar esse pensamento e ela precisa verbalizar. E o que acontecia? Algumas crianças com autismo, elas não conseguiam. Não é porque elas não sabiam o que era uma garrafa, mas porque o processo da fala era difícil para elas. E o que a gente via? Que elas ficavam com os desempenhos nesses testes lá abaixo da média. E aí o profissional dizia o quê? Ela tem uma deficiência intelectual, né? Mas, na verdade, não é uma deficiência intelectual, é porque a gente não está considerando as dificuldades que a criança tem. Então, na avaliação, o profissional ele tem que ser capacitado no autismo, saber os principais pontos de dificuldades, para que a gente possa pensar nos instrumentos eficazes. Se a gente não tem instrumentos eficazes, a gente analisar conforme a particularidade de cada criança. Então, a gente tem uma série de testes neuropsicológicos que avaliam a inteligência e que, somado a esses testes, a gente tem que avaliar todo o funcionamento cognitivo. A gente não tem tempo aqui, mas faz parte da deficiência intelectual a gente considerar a inteligência e a funcionalidade, o comportamento adaptativo. Por exemplo, aprendizagem, conhecimentos de autonomia, né, a socialização e o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Então, para a gente pensar na inteligência, não é só aplicar esse teste de inteligência e pronto, não. A gente tem que ver todos esses aspectos. Estou voltando. Então, tudo ok, né? Porque a gente deve avaliar a inteligência, né? Então, vocês em sala de aula, vocês já sabem que podem ter uma dificuldade, que pode ter uma criança que tem uma dificuldade, né, que tem um ritmo de aprendizagem menor, que, por exemplo, ela tem uma dificuldade maior na autonomia, então é uma criança de 5, 6 anos, que não alcançou o desfraude, que precisa de muito suporte nessa autonomia, que não conhece cores primárias, que não conhece números, o alfabeto, algumas letrinhas do alfabeto, tem dificuldade nesse processo de aprendizagem. Então, isso é um sinal de alerta de, será que essa criança ela pode ter uma deficiência intelectual? Tá? Outro grupo, né, cognitivo que a gente avalia são as funções executivas. Né? O que seriam essas funções executivas? Então, quando eu digo assim para vocês, planejar uma refeição, né? Isso é planejamento. Ter uma conversa. Enquanto eu estou conversando, eu preciso manter a atenção, eu preciso regular a minha atenção. Arrumar o quarto, né? Organização. Eu consegui, por exemplo, mudar o final de um filme, né? Flexibilidade cognitiva. Então, tudo que perpassa gerenciamento, a gente fala de funções executivas, que seria o quê? Eu regular minhas emoções, eu regular minha atenção, meu comportamento, eu conseguir ler um texto, conseguir manter as informações, né? À medida que eu vou lendo, avançando os parágrafos, eu manter aquela informação na memória, então eu falo de memória operacional, eu conseguir fazer uma conta mental, memória operacional, eu ser flexível, eu conseguir me adaptar a mudanças, eu conseguir tomar decisão, ter planejamento. Então, tudo isso são funções executivas. Por que a gente deve avaliar no autismo? Lembram que eu falei para vocês comportamentos do tipo estereotipias? Comportamentos repetitivos? Isso a gente fala de um comportamento inflexível, né? Lembra que a gente viu crianças que têm um interesse números e letras, e só é aquilo, números e letras, ou então eu tenho interesse em conteúdos relacionados a dinossauros, eu tenho interesse em mapas, né? Então,
essa repetição, né, a gente responde por uma dificuldade no que a gente chama de flexibilidade cognitiva, que está dentro dessas funções executivas, né? Aqui, por exemplo, quais são os exemplos que eu posso dar para vocês? Então, a criança autista, ela pode ter uma dificuldade para pensar de modo flexível, ou seja, mudar de estratégias com fins de solucionar um problema. Isso é muito comum em sala de aula, né? Quando a criança ela tende a responder conforme o pensamento dela. Então, eu lembro muito de uma vez que eu fui para uma escola conversar com a professora e inclusive esse relato foi mais de uma escola. A dificuldade da criança em mudar do bastão para a letra cursiva. Por quê? Porque na cabecinha da criança ela aprendeu que as letras é naquela modalidade, bastão, e que para ela não faz muito sentido ela ter essa transição, né? Como se fossem outras letras diferentes. Então, a gente tem algumas crianças que elas são muito rígidas, né? E a gente precisa saber que esse comportamento, ele pode estar relacionado às dificuldades de flexibilidade cognitiva de uma criança. Eu lembro também de um caso da professora colocar uma luz, né? Uma lâmpada. E aí ela associou aquela lâmpada a uma ideia, né? A gente não faz isso, né? Tipo, eu tive uma ideia, bota o desenho da lâmpada. A criança com autismo, ela tem dificuldade para flexibilizar isso, né? Ela tem dificuldade para fugir do sentido literal. Então, essa criança, ela entrou numa desorganização, uma desregulação em sala de aula, porque ela não conseguiu compreender a mensagem, ela não conseguiu associar de que aquela lâmpada estava relacionada à ideia, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar muito alerta. Necessidade de rotina estruturada e de previsibilidade, ou até mesmo de ritual. Então, a criança que gosta de sentar sempre na mesma cadeira, a criança tem autismo, sempre gosta de sentar na mesma cadeira. De manhã eu sempre tenho que comer a mesma comida. Então, a gente enfrenta muito na escola, né, a dificuldade de algumas crianças com o cardápio da escola. Porque além delas terem uma seletividade, que a gente fala de alteração sensorial, tipo com a textura, com o gosto, algumas crianças, elas são rígidas. Então, tipo, eu tenho que comer aquilo, né? Todo dia eu tenho que comer uma maçã e uma torrada, todos os dias. Então, é um comportamento que é respondido pela sintomatologia do autismo. Ou então, eu tenho que comer batata, se for Ruffles. Se for qualquer outra marca, é batata, mas é qualquer outra marca, eu não aceito. Tem que ser aquela marca específica. Então, isso a gente fala de um comportamento inflexível. Aqui, o André, né, da Turma da Mônica, ele é maravilhoso. É uma criança que, né, o Maurício de Souza trouxe para um dos personagens da Turma da Mônica, né, em forma de conscientizar sobre o autismo, e o André, ele tem autismo. Então, aqui ele está num discurso, né, com a Mônica, a Magali, falando sobre a época do Covid, no isolamento. E aí ele pega e coloca que a melhor coisa para ele foi que ele está gostando desse isolamento, porque só assim ele não recebe visitas inesperadas. As visitas sempre tem que ligar para avisar que estão indo, né? Então, tem crianças que se alteram com rotinas, né? Com mudanças na rotina. Então, na escola, às vezes, a gente mudar alguma decoração, a gente mudar a disposição das cadeiras, isso pode ser muito incômodo para algumas crianças. Outros exemplos, né, que eu já falei para vocês agora, a rigidez na alimentação, no brincar. Então, um brincar de empilhar, de girar a rodinha, ou então aquele brincar de jogar objetos para trás, aquele brincar que não é funcional. Então, isso pode ser respondido também por essa inflexibilidade cognitiva. Uma fixação rígida no sentido literal, né, a linguagem. Então, eu sempre oriento aos professores, uma das minhas orientações, dependendo da dificuldade da criança, algumas crianças, elas têm dificuldade para interpretar textos.
né? Porque elas têm dificuldade nesse raciocínio abstrato. Elas são muito literais, e às vezes, na própria avaliação, né, eu tenho um texto que eu uso na avaliação, que é de compreensão textual, em que a criança tem que ler um texto e são 10 perguntas. 5 é de decoreba, a informação está ali no texto, e as outras 5 é de interpretação textual mesmo. Algumas crianças, elas têm dificuldade. Tem umas, inclusive, que elas têm um raciocínio lógico, elas têm uma inteligência acima da média. Quando a gente chega nessas atividades, elas têm dificuldade, né? Elas conseguem dar conta de lembrar daquelas informações do texto, mas quando a gente chega na forma inferencial, né, nessa interpretação do texto, elas podem ter dificuldade. Então, a gente estar num ambiente em que tem pessoas com autismo, a gente tem que estar alerta à nossa comunicação, né? A gente lidar com ironias, metáforas, né? Figuras, palavras com sentido figurado. A gente pode estar prejudicando, né, a forma como o autista ele vai receber aquela informação, porque ele pode não entender. Né? Isso é muito comum. Hoje a gente tem muitos autistas, adultos, que eles conversam, eles entram num diálogo, mas eles têm uma dificuldade com essas sutilezas, com pistas sociais. Né? Então, por exemplo, eu saber, né, que quando eu digo assim, eita, bateu na trave, né? E conseguir adaptar esse sentido para um contexto social, algumas pessoas têm essa dificuldade, a gente tem que estar alerta a isso, né? Então, nunca me saiu da cabeça quando a professora ela trouxe esse exemplo, essa criança ela estava em processo de investigação diagnóstica, e foi justamente essa atividade da luz que fez com que a professora, né, pela desregulação dele, a professora começou a se atentar em outras questões, e disse, espera aí, ele faz contas de cabeça, ele é muito bom na história, e ele não conseguiu associar que o desenho da lâmpada está remetendo uma ideia, né? E a partir disso ela começou a observar essa criança, e ela foi vendo que o ponto mais frágil dele era em tarefas de compreensão textual, que ele tinha uma boa memória, mas quando era na parte da compreensão textual ele não conseguia, né, seguir bem. Ele tinha dificuldade na relação com os colegas, ele era uma criança que gostava de estar junto com os pares, mas ele não compreendia brincadeiras do tipo batata quente, queimada, ele não conseguia entender essas brincadeiras, e por ele não conseguir entender, ele não conseguia participar, ele não conseguia entender das regras, né? E era uma criança que tinha muita dificuldade em perceber essas fichas sociais. Então, foi a partir desse olhar da professora, né, através de uma simples tarefa, em que ela começou a observar e disse, não, isso chama atenção. Então, ela chamou os pais, chamou a equipe pedagógica, coordenação, conversou, e foi quando chamaram os pais que depois fez todo sentido, né? Depois, a questão da alimentação, que ele era, tipo, ele estudava numa escola em que era permitido ele levar o lanche, aí fez sentido. Espera aí, ele sempre traz realmente o mesmo lanche. Ele senta sempre no mesmo lugar. Então, foram essas informações que foi auxiliando a gente pensar numa hipótese de transtorno do espectro autista que, né, futuramente, depois de uns meses, essa criança veio a ter o diagnóstico. Ecolalias imediatas e tardias, isso também é uma inflexibilidade, né? O que é isso? É a criança que repete, né, de forma descontextualizada. Então, é muito comum eu receber crianças no consultório em que ela vem com falas dos professores, do tipo, muito bem, tirou 10, né? Ou então, assim, vamos começar a atividade do dia. Vamos para a nossa rotina diária, né? Então, tinha crianças que eu estava lá e ela, do nada, vamos começar com as nossas rotinas diárias, né? Então, ela traz uma fala, né, que foi dita por uma outra pessoa, né, e ela repete de forma descontextualizada, ou então eu falo com ela e ela repete aquela minha fala, ou então personagens, não sei vocês, mas eu sou da época que eu recebi muita criança com falas da Peppa Pig.
ou então do bem 10, né? Então, muitas crianças reproduziam, né? Umas chegavam para mim e diziam assim, tia Carol, você é uma bobinha, né? E aí até o jeitinho de falar parecia ser o da Peppa Pig, né? Eu usava essas palavras da Peppa Pig, né? E ela usava de forma descontextualizada, não era assim, eu fiz alguma coisa, ela chegou para mim e disse, tia Carol, você é uma bobinha. Era tipo, ela estava lá brincando e eu estava no meu canto e ela do nada falou aquilo sem olhar para mim, né, sem direcionar essa fala para mim. Então foi algo, né, que trata-se de uma ecolalia. E aí a gente falou aqui, né, uma das funções que a gente investiga muito, inteligência, funções executivas. Então, ok, por que a gente avalia funções executivas e por que faz sentido a gente saber sobre funções executivas, né, saber o que é uma inflexibilidade cognitiva, porque assim a gente vai conseguir associar aquele comportamento rígido do nosso paciente com o processo de aprendizagem, né? Então, por exemplo, aqui a gente já soube que questões inferenciais, né, que ironias, piadas, metáforas, isso pode ser um balizador, um obstáculo para o nosso aluno, né? A gente insistir em comportamentos que não consideram aquele padrão rígido do nosso paciente, a gente pode, em vez de ajudá-la, a gente pode provocar uma maior desregulação da criança, tá? E a gente tem aqui a cognição social e a linguagem, tá? Então, aqui vocês vão ver bem o critério do autismo quando eu falo de linguagem. Linguagem, ela é um mundo, né? Leitura, escrita, né? Linguagem compreensível, eu entender o que o outro está falando, eu falar, isso são várias nuances da linguagem. No autismo, a gente tem o que a gente chama de linguagem pragmática. É essa linguagem pragmática que está alterada no paciente, no sujeito com autismo, né? O que é essa linguagem pragmática? É a linguagem com fins sociais. É a linguagem que tem uma intenção comunicativa. É eu perceber o outro enquanto um agente comunicativo, um agente, né, que tem uma intencionalidade para a interação social. Então, quando eu falo em compreender as nuances da linguagem, as pistas sociais, eu compreender metáforas, eu estou falando que eu tenho uma linguagem pragmática, né? Eu consigo ajustar aquela fala para o contexto social que eu estou nesse momento. Então, no autismo, a gente tem o que a gente chama de cognição social, que é um grupo de habilidades que são importantes para essa comunicação e interação social. E dentro dessa cognição social, né, a gente tem essa linguagem pragmática que eu falei para vocês, e nós temos essa atenção compartilhada. A atenção compartilhada, ela é uma habilidade que é preditora e ela está correlacionada ao desenvolvimento dessa linguagem social. E é por ela que a gente consegue avaliar sinais de autismo em crianças bem pequenininhas. Por quê, Carol? Porque a atenção compartilhada, quando eu chego para você e digo assim, ó, joga essa bola, pega essa bola, né? Então, vou pegar aqui o celular, né? Então, pega o celular. Nesse momento, vocês fizeram a triangulação do olhar, vocês olharam para mim, olharam para o objeto, né? Vocês, né, iriam, se estivesse aqui na minha frente, vocês iriam estender a mão. Isso a gente fala de atenção compartilhada. Quando eu uso apontar, né, eu não consigo falar, mas eu quero pegar algo que está no armário, eu consigo apontar para esse armário, né? Eu consigo chamar a atenção do outro e, olha, eu quero aquilo dali, né? Então, esse apontar, o contato visual, então, eu posso não falar nada, mas a partir do momento que o outro fala comigo, eu me viro, respondo, né? Mesmo que seja com olhar, isso a gente fala de atenção compartilhada. Então, a atenção compartilhada, ela é fundamental para esse desenvolvimento da linguagem social, e a gente vê isso em crianças bem pequenininhas, né? E ela possibilita que a criança, ela compreenda os outros como agentes intencionais, né? E, consequentemente, a partir disso, ela vai entender a intenção do ato sociocomunicativo. Então, é a atenção compartilhada que está ali por trás. A gente tem também a teoria da mente, que está dentro dessa cognição social. Então, dentro da cognição social, a gente tem a atenção compartilhada, reconhecimento de emoções, a linguagem pragmática.
e essa teoria da mente, né? A teoria da mente é o quê? É eu ser capaz de inferir e predizer o comportamento do outro. Então, por exemplo, tem uma tarefa que a gente usa muito na neuropsicologia, que é assim, eu tenho deixa eu ver aqui, é que eu estou sem ferramentas aqui no momento, mas vamos supor que eu estou com uma bolsinha de lápis, né? E essa bolsinha, ela tá cheia, ela tá fechada, a criança não consegue, através dela, ver o que tem dentro, mas ela sabe que é uma bolsa de lápis, né? Eu chego para a criança e digo assim, o que é que tu acha que tem aqui dentro, né? E ela vai falar, tem lápis, e eu falo para ela, abro a bolsinha e tem pedras. Não tem lápis, tem pedra. O que é que você acha que a tua mãe vai dizer quando a gente chegar com essa bolsinha lá fora, né? A criança que tem uma teoria da mente, né? Que tem uma habilidade nessa teoria da mente, ela vai dizer o quê? Minha mãe vai dizer que tem um lápis, porque ela não viu, né? Que tem pedras. Então, a criança ela vai conseguir se colocar no lugar do outro e predizer um pensamento, né, do outro. É como se ela conseguisse pensar em uma outra perspectiva. A criança com autismo ela tem dificuldade. Então, se eu faço uma tarefa dessa com alguma criança com autismo, algumas delas, né, elas podem me falar. O que tem aí dentro são pedras. Por que ela vai dizer isso? Porque ela está considerando a perspectiva dela. Então, a teoria da mente é a gente detectar sinais de crenças, desejos, intenções do outro, né? Então, quando a criança tem uma dificuldade nessa teoria da mente, a gente vê fragilidades para abstrair, para reconhecer e diferenciar ações de intenções, para compreender mentiras, gafes, ironias, provérbios, expressões implícitas de emoções no contexto de interação social. Então, tudo isso permeia, né, o que a gente chama de cognição social e linguagem, né? Então, falhas nessa cognição social, o que é que a gente vê? A gente tem uma dificuldade nesse contato visual, na atenção compartilhada, baixa frequência de iniciação, engajamento e manutenção ao contato social, dificuldade na expressão, na compreensão e na leitura das emoções e das regulações dessas emoções, alterações na prosódia. Então, o que é isso? Alterações na prosódia, Carol? Quando a gente fala, a gente tem entonação da voz. Algumas pessoas com autismo é como se ela tivesse uma fala que não tem essa oscilação, não tem essa entonação. Algumas crianças, elas parecem falas de personagem infantil. Outras é uma fala mais mecanizada, né? Então, isso a gente fala que tem uma alteração nessa prosódia. Ou seja, é esperado que tenha a variação, né? Essa entonação, a variação da prosódia, e algumas crianças, elas têm uma alteração nessa variação. Elas não conseguem entonar. A gente pode ter fragilidades na compreensão de conteúdos abstratos, né, metafóricos, não são pessoas muito ao pé da letra, prejuízos ou uso inadequado de comunicação não verbal. Então, por exemplo, não apontar ou dar tchau, usar a mão do outro como ferramenta, né? Então, por exemplo, eu quero abrir essa garrafa e aí a criança, ela chega, pega a minha mão, coloca aqui, né, e segura a minha mão para que eu abra. Mas em nenhum momento ela olha para mim. Em nenhum momento, por mais que eu digo, é para fazer o quê, né? Ela não tem como apontar, ou então ela não fala abrir, né? Porque ela pode ter uma dificuldade, né, de se expressar. Então, algumas crianças simplesmente elas querem abrir a garrafa, pega lá e faz a mão do outro como ferramenta para que ela possa alcançar algo que ela deseja. Aqui, gente, é só umas de André novamente, né? Eu não sei se vocês conseguem ver, porque eu acho que fica pequenininho, né? Mas, por exemplo, aqui são vários exemplos de a dificuldade de André em perceber essas sutilezas, né? E isso acaba interferindo na relação social. Então, por exemplo, o André estava jogando futebol e aí ele diz, banheiro. Aí o Cebolinha fala, tudo bem, André, mas vai num pé e volta no outro. Olha o comportamento do André, né? E o Cebolinha, por que ele está fazendo isso? E aí o Cascão explica, porque porque você disse vai num pé e volta no outro, né? Então aqui dificuldades, por exemplo, de compreender pistas sociais, de se colocar nesse lugar do outro, inferir o pensamento do outro.
Então, a Mônica está tirando uma foto, e aí ela disse, não, eu quero outra foto, porque eu fiquei muito baixinha. E aí, quando ela mostra para o André fala, baixinha e dentuça, né? Então, tipo, ele teve a dificuldade de inferir o pensamento da Mônica, no sentido de que, opa, se eu falar isso, ela pode ficar chateada, né? Ela pode ficar triste. Outro comportamento de André. Doutora Caroline. Oi. A gente tem 13 minutos, aí tem as questões. Certo, eu estou terminando agora. Estou só avisando para a gente, tá? Tá certo. Né? Então, nesse último quadrinho, né, a criança ali está falando sobre a mãe, diz, minha mãe é um anjo. E aí o André já pensa na figura de um anjo. Mas, às vezes, ela pisa na bola, e o André, ele processa essa informação com alguém pisando na bola. E aí, quando ele chega no final, ele não entende nada, né? Porque a criança com autismo, algumas delas processam, além dessa informação, né, auditiva, visualmente também. Então, gera aquele embolado de informações que não faz sentido, e, novamente, isso pode interferir nessa comunicação e nessa interação social. Pronto, foi bem na hora. Bem na hora. Então, gente, isso aqui são as minhas contribuições. Espero que eu possa ter, de alguma forma, lançado alguma luz em vocês, né, em relação à neuropsicologia e o autismo, que de hoje vocês consigam ter um olhar diferente. Eu não estou dizendo que é para vocês saírem identificando o autismo por aí, mas que, de alguma forma, essa informação chegue e gere novos conhecimentos para vocês, né, que vocês tenham ideias, né, porque o intuito da gente ter essas capacitações, esses cursos, não é a gente trazer conteúdos prontos, porque a gente não tem como, né? Cada criança funciona de um jeito, cada profissional trabalha de um jeito, mas é de vocês conseguirem ter ideias a partir disso e vocês compreenderem também o comportamento de cada criança, né? Que às vezes não é sempre uma birra, que às vezes pode ter uma dificuldade ali cognitiva por trás. Então, tudo isso que eu trouxe para vocês são alterações nas funções cognitivas, tá bom? Então, muito obrigada. E vamos lá para as perguntas. Vamos lá. Então, agradecer mais uma vez a sua grande contribuição conosco, dizer que no chat muitos elogios à sua fala, à sua aula, né? Agradecer em nome de todos que estão aqui. E espero que dê tempo contemplar algumas questões que foram apontadas, tá? Agora eu vou fazer 2 perguntas, e a depender do tempo, nós colocaremos outras questões, tá? Então, vamos lá. A Maria Lina, ela pergunta, a criança com diagnóstico de TEA deseja passar o dia todo com um objeto, por exemplo, um carro. Como professora, devo deixar ou incentivar para que ela continue na rotina? Essa é a primeira pergunta. Tá, eu vou respondendo assim, você vai... Isso, fique à vontade. Então, como eu disse para vocês, né, algumas crianças, elas têm um apego a objetos, né, e que isso está associado a essa inflexibilidade cognitiva. Eu acho que a gente tem que ponderar, né, eu sempre falo no sentido de que a gente não deve quebrar esse comportamento de uma vez, né? Se a criança está em suporte com profissionais, é bom ter essa comunicação. Então, por exemplo, na intervenção neuropsicológica da criança com autismo, a gente trabalha em flexibilidade cognitiva. A gente permite aquele hiperfoco, a gente permite aquele brinquedo, mas, ao mesmo tempo, vai chegar um momento em que a gente vai ofertar outras ferramentas para que ela possa ampliar esse repertório de interesse, né? Mas a gente não faz isso de um dia para o outro. Então, é importante, se aquele objeto, se ele interfere no aprendizado, se ele interfere na rotina em sala de aula, é importante você conversar com a equipe, com a equipe de profissionais da saúde, com a família, e ir ofertando outros brinquedos, né, a fim de que ela consiga direcionar essa atenção para outros focos de interesse, né? Se aquele objeto ele não interfere, né, não vejo necessidade de retirar. Se é algo que a criança está ali com ele, mas ela consegue, né, seguir com a rotina, com o aprendizado,
não tem necessidade da gente causar desregulação nessa criança se aquele comportamento dela não está sendo, digamos, não está gerando impacto no ambiente. Obrigada, doutora Caroline. Marta Bezerra, ela está com a mão levantada. Você quer fazer uma pergunta, Marta? Ou foi sem querer a mão levantada? Então, vou fazer aqui outra pergunta que surgiu no chat. Qualquer coisa, Marta, fala aqui no chat também, tá? Essa mesma criança diagnosticada com TEA, quando não desejar ficar nos momentos de vivências coletivas, devo levá-lo a um ambiente que ele deseje ou incentivá-lo à inclusão na atividade coletiva? Então, essa pergunta ela é muito ampla, tem várias perspectivas, né? Porque, assim, depende de alguns fatores, como o comportamento da criança. O ideal, né, é sempre a gente incentivar para que ela permaneça, né, junto ali com outras crianças, incentivar que outras crianças também passem a integrá-la, né, no grupo. E a gente tem alguns caminhos, né, para fazer isso, né? Então, por exemplo, o interesse da criança, né? Quando eu vou para as escolas, eu digo para as professoras, para a equipe, né, de que a gente usar o interesse que a criança tem. Então, ela tem um hiperfoco em mapas. Então, vamos inserir, né, esses conteúdos. Claro que não vai ser de uma forma intensa, gente, e sempre, porque a gente precisa também considerar que a turma não é só a turma são vários, né? Então, usar, por exemplo, o mapa, né, em alguma atividade coletiva, em alguma atividade pedagógica ali, a gente pode estar despertando o interesse dessa criança. Então, hoje mesmo eu estava fazendo uma avaliação e a menina já chegou e disse assim, eu não quero, não vou fazer, ela tem autismo. E eu fui fazendo, né, a atividade até que ela viu um mapa. Quando ela viu o mapa, os olhinhos dela brilharam, né? E eu disse, opa, que eu vou usar esse mapa, né? E aí a avaliação dela foi linda hoje, porque depois que eu percebi que ela tem um interesse em mapas, eu comecei a fazer combinados. Então eu disse, olha, vamos responder essa atividade, que aí eu te mostro aqui os mapas, e a gente fica brincando com os mapas. Quando eu fiz isso, ela foi seguindo, né? Na interação também do mesmo jeito. Então, se eu estou ali com uma atividade coletiva e a criança ela não tem um interesse, né? A gente viu que essa cognição social, o ponto de fragilidade dessa criança, e que está na base dessas dificuldades de interação social, eu posso ver dentro do foco de interesse dela o que ela gosta, né? E aí eu posso promover essa interação dela junto com os pares, né? Então, por exemplo, ela gosta de dinossauros, né? Então vamos pegar uma ferramenta aqui, vamos usar esses dinossauros e promover uma atividade, uma brincadeira coletiva, né? Então a gente não consegue da noite para o dia pegar a criança e colocar lá. E também não é isso, tá? Não é a gente pegar a criança e sentou estar com os pares. É a gente pensar na individualidade, né, ver esses focos de interesse e fazer disso uma ferramenta de mediação para que ela possa interagir com outras crianças. Bem, nós estamos chegando. Elda quer falar? Não, Tereza, passa a palavra para você e só agradecer a doutora Caroline Leôncio pelas contribuições em nome da Secretaria Municipal de Educação.